Queridos irmãos e irmãs em Cristo, presbíteros, nosso bispo emérito Dom João, diáconos, seminaristas, religiosas, religiosos, familiares e amigos do eleito Alisson, estamos com grande júbilo e alegria para a nossa igreja particular, a nossa diocese, ordenar diácono este nosso filho, que foi apresentado pelo reitor e sendo considerado apto, digno para o ministério. Nossa igreja diocesana louva a Deus por prover seu povo de ministros dispostos a servir e amar com coração indiviso. Hoje, nesse momento especial da ordenação, Alisson assumirá publicamente este compromisso de ter um coração indiviso em que se coloca totalmente disponível à igreja, ao Senhor e ao povo para servir. Antes de iniciar a nossa cerimônia solene, ele também fez um juramento, um voto. Também renovou seu compromisso de fidelidade à nossa doutrina, à profissão de fé, a recordar a cada um de nós, porque os presbíteros estavam presentes, os diáconos, os ministros, o que nós transmitimos não é nosso, nós recebemos uma missão e devemos ser fiéis. Aquilo que transmitimos, ensinamos, não vem de nossos gostos pessoais, mas aquilo que o Espírito Santo, através da igreja, nos exorta a transmitir. Essa é a nossa missão: fidelidade, comprometimento com a mensagem de Cristo. Caro Alisson, hoje a igreja confirma a vocação, a sua vocação, porque a vocação, chamado de Deus, não é uma, poderíamos dizer assim, uma decisão meramente pessoal. É uma escolha que vem do alto. E como nós sabemos que é uma escolha que vem do alto? Quando a igreja confirma. É o que está sendo feito hoje pela imposição das mãos. Ninguém tem direito de se ordenar. É uma missão que nos é concedida por Deus e somos chamados a responder. Por isso, toda uma etapa formativa de preparação e discernimento, para que realmente, através do discernimento, possamos declarar: sim, você é um eleito de Deus. Isso tem uma implicação para toda a vida. No tempo que vivemos, em que se dilui tantas coisas, tudo é muito provisório, descartável, nós estamos vivendo a profecia e testemunhando algo de profético. Jovens que decidem entregar sua vontade, seus projetos nas mãos de Deus, para toda a vida. É um grande testemunho profético contra o descarte do ser humano, tudo que os valores nós, através da sagrada ordem, no caso o diaconato, reafirmamos os valores perenes da fé. A igreja então, caro Alisson, confirma a sua vocação para servir. Não é um privilégio, uma predileção divina, mas não para usufruirmos dessa predileção por privilégios, mas para servir. Porque a palavra diácono significa servidor. E esse compromisso de serviço nos acompanha. Eu sou bispo da igreja, mas eu fui ordenado diácono. Inclusive, nas cerimônias mais solenes, especiais, o bispo se reveste da dalmática,
para recordar que ele é o primeiro servidor na diocese. E também o presbítero, primeiro ordenado diácono, servidor. Servir significa estar disponível, nos recorda o Papa Francisco. Renunciar a viver de acordo com a própria agenda, isso significa projetos pessoais. Não tem como um presbítero, um padre, um bispo viver seu ministério pensando primeiro nos seus projetos e expectativas pessoais. Será um homem fechado ao chamado de Deus, à missão de Deus, através da igreja. Não saberá responder ao convite, à missão do Senhor, onde precisar. O padre, o diácono, o bispo não é ordenado para um lugar específico. Ele tem que ter um coração nômade. E o povo tem que entender isso. Respeitar o chamado de Deus na vida dos seus eleitos. O povo que não respeita com certas pressões está, nesta forma, desrespeitando a vontade de Deus. E o padre, o bispo, o diácono, que assim alimenta esse tipo de ação, está traindo o seu chamado, a vocação de Deus. Então, como diz o Papa Francisco, renunciar a viver de acordo com a própria agenda e estar pronto para as surpresas de Deus. Somos surpreendidos, nem sempre conforme aqueles critérios, desejos que construímos. Diz o Papa, estar pronto para surpresas, ou seja, não é aquilo que vamos conduzindo para que a gente fique meio sem saber como conduzir, porque eu pensei de uma forma e agora a igreja me diz, o caminho não é esse, é outro. Estar pronto para essas surpresas de Deus, que não se encaixam em nossos esquemas, que vamos alimentando pelo nosso egoísmo, nosso fechamento. Caro Alisson, hoje Deus te chama a viver para servir, não preso a interesses pessoais, a projetos próprios, mas aos irmãos na igreja. Por isso deve ser um homem de comunhão, proximidade, disponibilidade, como sempre gosta de lembrar o Papa, proximidade com o bispo, proximidade com o povo, com os presbitérios e com o povo. Essa é a missão do diácono. No rito da ordenação, inclusive apresenta algumas preciosas indicações. O que nos diz a homilia do rito da ordenação diaconal? Que o diácono deve ser um fiel colaborador do bispo. Na tradição apostólica, nos primeiros séculos, o diácono estava sempre próximo do bispo. Chegava a dizer que o diácono deve ser o olhar e os ouvidos do bispo. Um tipo de espião, desculpe, não é bem nesse sentido, né? Mas estar ali, no olhar próximo do bispo. Fiel colaborador, primeiro colaborador do bispo e depois do presbitério, no serviço da palavra, do altar e da caridade. O diácono é chamado a proclamar o evangelho, um aceno específico da missão do diácono, a prerrogativa do diácono na liturgia da igreja, proclamar o evangelho. E aí eu faço uma acentuação e um alerta em relação a certos abusos litúrgicos. Por vezes acontecem
quando permite que outro proclame o Evangelho e que não é devidamente ordenado. Na igreja tudo tem um sentido. A igreja reserva a proclamação do Evangelho pelo diácono. Na falta deste sacramento da ordem, vem o presbítero. A proclamação do Evangelho, propriamente dita, é do diácono. A igreja nos ensina que ela constitui o cume da liturgia da palavra, a proclamação do Evangelho. De fato, o Evangelho é a narração da vida de Cristo. Ou seja, seus atos, suas palavras. Portanto, Cristo, palavra pronunciada pelo Pai, está presente e se dirige ao povo, que alimenta e instrui. E, portanto, cabe àquele que Cristo mesmo escolheu para ser sua voz, o diácono, para proclamar o Evangelho. Um ministro ordenado. E até lemos na Redemptionis Sacramentum. Não é, portanto, lícito que um leigo, inclusive um religioso, proclame o Evangelho durante a celebração da Santa Missa, nem em outros casos, onde as normas não cedam uma autorização explícita, para preservar a solenidade, o valor, a importância desse momento. Aquele que é eleito, escolhido, esse proclama, empresta sua voz, para narrar e dizer a vida de Jesus, o diácono de Cristo. Nós concluímos então desta maneira que a igreja reserva a proclamação do Evangelho ao ministro ordenado por causa da importância deste momento. O ministro ordenado assume o papel da igreja, que não cessa de tomar na liturgia o pão da palavra para alimentar o povo. No rito da ordenação diaconal, o diácono tem o mandato do bispo. E qual é a missão dele? Instruir na sagrada doutrina. Então tem que ser um diácono fiel. Aquilo que recebi, eu transmito. Não aquilo que eu acho. Não tem achismo na vida de um ministro ordenado. Aliás, não deveria. Como fala Paulo, que eu recebi, eu transmito. Tradere. Isso é verdadeira tradição. Não é ficar apegado a coisa do passado, estilo, gosto. Isso não é tradição. Isso é ficar preso ao passado. A tradição é viva na igreja. Ela sendo atualizada pela ação do Espírito. Ela procura a tradição fiel à mensagem de Cristo. Mas também não é como outros pensam, vamos então mudar a nosso bel prazer, nos conformar ao mundo. A igreja tem que se adaptar. Esse adornamento que muito se fala, Concílio Vaticano II, não é adequação, não é compactuar, não é declinar diante do que o mundo apresenta. Aí perdeu-se o sentido da missão da igreja. Deixou de ser sal e luz. Não precisa da igreja, uma igreja assim, acomodada, uma igreja que vai se perfilando conforme os anseios, gostos e desejos do mundo. Não vos conformeis com o mundo. Não precisamos de uma igreja assim. Uma igreja que tenha clareza, uma igreja que testemunhe a verdade do Evangelho, mesmo que seja perseguida. E todo ministro deve estar preparado para enfrentar oposições e incompreensões. Então, o diácono, ele já começa a exercitar-se nessa fidelidade, instruindo na sagrada doutrina, presidindo as orações, administrando o batismo, assistindo, abençoando os matrimônios, oficiando as exéquias, levando o viático aos agonizantes. Então a gente percebe a missão salutar, pastoral, sacramental e espiritual do diácono. O Papa Francisco nos diz: a vida pastoral não é um manual, é oferta diária.
Pobre do padre, do ministro que se restringe a uma agenda. Só faço isso porque está ali no papel. Que não tem o zelo pastoral de servir. Já perdeu o sentido do seu ministério. Então, Papa Francisco nos exorta: vida pastoral não é manual, não é agenda, simplesmente é oferta diária. Não é um trabalho preparado na escrivaninha. Isso a gente faz muito bem. As nossas agendas estão cheias, nossos planos pastorais, nossas reuniões. Claro que é importante, tem que ter, a gente sabe. Mas cuidado para não reduzir o ministério a essa mera funcionalidade, sem alma, sem entrega, sem dedicação. E o povo percebe isso. Vê um padre de escrivania e um padre zeloso que ama, que se dedica ao seu ministério. Então, oferta diária. Não é um trabalho preparado em escrivania, mas a aventura eucarística. Na Eucaristia encontramos forças na palavra de Deus para o nosso ministério. Também sabemos que o ministério diaconal está vinculado ao altar e também ao exercício do serviço à caridade. O diácono, e aí isso é uma reflexão importante para os diáconos permanentes, o serviço da caridade. O diácono não é um coroinha elitizado, uma veste bonita. Ele é muito mais do que isso. Serviço da caridade, missão, evangelização. Recorda-nos também o rito que deve doravante não se deixar abalar na confiança ao Evangelho, já que o diácono, ele, por primeiro, deve proclamar o Evangelho na liturgia, ele deve não ser somente ouvinte, mas traduzir na vida o que proclama, servidor. E o diácono, ele é revestido com a estola e a dalmática. Qual é o sentido da dalmática? É a veste da justiça, uma veste que representa um avental, que na tradição litúrgica das vestes, eram os servidores do império, costumavam utilizar essa veste. O sentido da dalmática é de veste da justiça, que é fundamental virtude a ser cultivada no ministério diaconal, já que ele faz o serviço da caridade, ele tem que ser justo. Inclusive, alguns autores relacionam o formato da dalmática, como disse, como avental. Assim, os diáconos e bispos, porque também veste o bispo a tunicela dalmática, são chamados a serem disponíveis ao serviço dos irmãos. A Alisson escolheu, no dia de sua ordenação, a missa votiva de São José, o justo. Um homem que tinha com certeza, seus projetos pessoais. E Deus entrou na vida dele, chamando-o para ser o pai adotivo de seu filho. Um homem que teve que reavaliar também a trajetória de sua vida. Um homem que na discrição, no cuidado, atenção, foi um modelo, é modelo de entrega, de fidelidade ao Senhor. O pai e também protetor, cuidador da Santa Igreja. Que o exemplo de São José, Alisson, te inspire. Deus entrando na vida da sua história,